Talvez o seu filho não tenha passado de ano e você não sabe como lidar com isso. Talvez você não tenha passado de ano e não sabe como lidar com isso. Esse vídeo é um vídeo um pouco diferente, não vai ter nenhum tipo de edição, é um vídeo direto, mas é para falar sobre isso, trazer luz sobre esse tema. Aconteceu uma reprovação do filho. Como a família deve se portar em relação a isso? Qual deve ser a postura da família em relação a isso? Qual deve ser a postura da mãe e do pai em relação a isso? Qual foi a função da gestão do tempo em relação a tudo isso? E eu sei a desconfiguração, uma desconfiguração da saúde familiar que deve estar acontecendo agora. Você deve estar chateado em relação a isso, o seu filho deve estar chateado, sua filha, o seu marido, o seu esposo, eu não sei, a sua esposa, então algo deve estar acontecendo. Então o vídeo é para trazer luz sobre isso. Se fizer sentido, compartilha com as pessoas. Se fizer sentido, se inscreve aqui no canal. Vamos entender o seguinte, então. Um resultado não foi obtido por um jovem ou uma criança, tá? Então esse resultado seria atingir uma meta, um objetivo, passar de ano. Então o primeiro ponto que a gente precisa analisar aqui é a ausência de gestão do tempo dos pais daquela criança, daquele jovem. Porque perceba, se eu tenho uma meta a ser atingida, eu preciso gerenciar checkpoints, pontos de checagem. Isso significa o quê? A cada 30 dias, por exemplo, saber se o seu filho está com as faltas em dia no colégio. Quantas pessoas eu já vi reclamar que meu filho reprovou e reprovou por questões de falta? Isso quer dizer o quê? Que você não gerenciou ao longo do tempo, ao longo de todo o ano, esses movimentos de falta do seu filho. Você não estava lá, estava ausente. Isso é um ponto que a gente vai discutir daqui a pouco. Então não teve checagem. Não teve checagem do ponto de vista do seguinte, quais são o calendário de provas? O seu filho está estudando durante as provas? Você está acompanhando seus filhos estudando ou você delegou, terceirizou, jogou isso para lá esperando que o seu filho com 10, 12, 13, 14 anos gerencie a própria vida? Que tipo de pai ou responsável é você? Ele não vai fazer isso. Você não faz isso muitas vezes com a sua vida sendo adulto. Você espera que ele vai fazer? Ele não vai. Ele precisa ser gerenciado. Ele precisa ser monitorado. Então talvez nesse momento precise ser mais incisivo em relação a vai ter que estudar, dá esse celular aqui, mas não existe talvez isso. Então por essa ausência da gestão do tempo, de tirar tempo efetivo para que você cheque, monitore, acompanhe, vocês estão experimentando esse problema agora. Percebe? Não é só esperar o resultado final, são 12 meses, é um ano inteiro, um ano letivo inteiro de 10 meses, quiçá, entende? Falta essa gestão, mas aí tem um outro ponto ainda, tá? Gestão do tempo é um ponto. Tem um link aqui embaixo para te ajudar com gestão do tempo, tá? Se você quer resolver isso. Eu vou dar aulas gratuitas sobre isso. Mas agora vem um segundo ponto e talvez o mais importante. Eu vejo muitas pessoas relatando que os filhos não estudaram, não passaram e aquele tipo de coisa. E eu pergunto assim, tá, e o que vai acontecer com seus filhos agora que eles não passaram, que eles reprovaram de ano? Eu não sei o que vai acontecer, provavelmente não vai acontecer nada. Pois é, o que acontece? Essas crianças que não estão passando de ano, eu não estou aqui generalizando porque não dá, né? Eu estou gravando um vídeo para o YouTube, colocando numa rede social, não dá para generalizar. Eu estou me baseando nos casos que chegaram para mim, porque foram 4 casos nas últimas 24 horas de filhos que não passaram, e aí eu pergunto, mas qual é a conexão deste filho com o pai? Em todos os 4 casos, ou o pai é completamente ausente, não está na vida daquele filho, daquela filha, ou é um pai que está em casa, mas é um pai de baixa energia, de baixa virilidade em relação à sua energia, à sua força dentro de casa. E o que acontece? O pai na estrutura familiar é a lei. O pai é a lei. E se essa criança não entende que ela vai precisar prestar contas em relação à lei, por ela não estar estudando, estar faltando, por ela não tirar notas boas, por ela, não importa o que seja, essa criança vai ter seríssimos problemas no seu futuro em relação à lei dos homens. Provavelmente o seu filho, se tem esse comportamento, vai ser um contraventor. Vai ser uma criança que, por exemplo, não vai respeitar leis de trânsito, não vai querer pagar impostos, vai ser infiel, e vários fatores ligados a rompimento de algum tipo de lei, em algum nível de ordem da lei. Você está entendendo isso? Então você precisa, se você é uma mãe solteira ou se você é um pai, vocês precisam manifestar essa energia paterna dentro do relacionamento com seu filho. Essa energia mais dura, essa energia da lei, essa energia da presença, essa energia da sanção. Isso é impossível. Isso é possível. Eu não estou dizendo que é castigo, não estou dizendo que você vai tirar o celular, que você vai bater no seu filho. Não é sobre isso. É muito mais profundo sobre isso. É a energia do monitorar, é a energia de eu estou aqui, é a energia de eu estou fazendo o meu papel.
Percebe? Quantos adolescentes não passaram de ano e estão tudo bem. Eu vejo pais mais tristes porque não souberam exercer o seu papel do que filhos realmente tristes. E isso tudo é muito triste. Então, se você está vendo esse vídeo e você é um homem, assuma a sua postura em relação ao seu filho. Assuma a sua postura. Se você colocou um filho no mundo, assuma a sua postura e monitore esse filho. Exerça o seu papel paterno em relação a essa criança. Precisa desse acompanhamento, a criança precisa sentir a lei próxima a ela. E esse é o papel do pai. Agora, se você é uma mãe solteira e o pai realmente não tem nenhuma condição de estar perto do filho, talvez o pai tenha até se ido embora, você precisa disparar dentro de você um pouco desse movimento paterno e não ser uma mãe boazinha demais. Tem que existir essa energia do monitorado, estar perto, essa energia mais forte que você precisa disparar dentro de você. Extremamente importante isso. Então, o resultado do seu filho não ter passado de ano é o resultado de não acompanhamento, não gestão do tempo e a falta da figura que representa a lei dentro dessa família. Espero que esse vídeo faça sentido, seja útil. Compartilha, manda ele para mais pessoas.